Há dores que não gritam, elas apenas permanecem silenciosas, como uma chama oculta queimando por dentro. Quando um laço emocional se rompe ou se transforma, é comum sentirmos que uma parte nossa foi arrancada. Mas a verdade é que o que mais machuca não é o que o outro fez ou deixou de fazer, é aquilo que ainda seguramos dentro de nós. O estoicismo nos convida a fazer algo radicalmente diferente do que a maioria faz nesses momentos. Ao invés de mergulhar na autopiedade, na esperança ansiosa ou na tentativa de controle, ele nos chama para voltarmos ao nosso eixo. Ele nos lembra que não controlamos os sentimentos alheios, nem as decisões de quem parte, mas temos completo domínio sobre o que escolhemos cultivar dentro de nós. Desligar-se emocionalmente de alguém não é um ato de frieza, é um ato de força. Significa sair do papel de prisioneiro e retomar as rédeas da própria paz. Neste vídeo, vamos explorar juntos 10 lições estoicas profundas, práticas e transformadoras para você cortar os laços invisíveis que ainda te prendem a alguém. Cada uma dessas lições é como uma chave, simples à primeira vista, mas capaz de abrir portas internas que você talvez nem soubesse que estavam trancadas. Mas antes de começarmos, peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Vá até a área de comentários e escreva a seguinte frase: "Minha paz vale mais que qualquer apego." Escreva isso como um gesto de compromisso, uma declaração silenciosa, mas poderosa, de que você escolhe a si mesmo. Você não está aqui por acaso, está aqui porque, em algum lugar dentro de você, algo decidiu mudar. Agora, vamos começar. Número 1. Reconheça que o apego é uma ilusão fabricada. O apego emocional parece algo natural, mas a verdade é que ele é construído, peça por peça, pensamento por pensamento. Ele não nasce com a relação, ele é alimentado como uma fogueira a qual vamos jogando lenha todos os dias. Fantasias, expectativas, idealizações. Tudo isso cria uma imagem do outro que muitas vezes nem corresponde à realidade. É aí que começa o sofrimento. Não sofremos apenas pela ausência da pessoa, mas pela perda do que imaginamos que ela representava para nós. Epicteto dizia: "Não se prenda a nada que possa ser tirado de você." Quando você percebe que está sofrendo por alguém, pergunte-se com brutal honestidade: estou apegado à pessoa ou ao papel que ela cumpria na minha vida? A ideia de amor que projetei nela, a rotina que criamos juntos? Tudo isso pode ter sido importante, mas nada disso é essencial. A fonte do seu valor e da sua paz não está em outra pessoa. Está no modo como você escolhe encarar a vida. O apego é uma ilusão, porque cria uma dependência de algo instável e externo. E o que é externo, por definição, escapa ao seu controle. O estoicismo nos ensina que liberdade emocional começa quando você para de confundir o que sente com o que é. Você pode sentir falta, pode lembrar, pode até amar, mas nada disso precisa te dominar. Você é maior do que suas emoções momentâneas. O apego te faz acreditar que precisa de alguém para se sentir inteiro. A sabedoria estoica te mostra que a inteireza já está em você. Basta abrir os olhos. O primeiro passo para se desligar de alguém é reconhecer que ninguém te prende. Você apenas esqueceu onde está a chave. Número 2. Não alimente o fantasma. Corte os ciclos invisíveis. Mesmo depois que uma pessoa vai embora da sua vida, ela pode continuar vivendo dentro da sua mente. Mas não como era de fato, e sim como um fantasma. Um vulto emocional que você mesmo mantém aceso, sem perceber. Isso acontece sempre que você revive diálogos, imagina reencontros, revisita lembranças antigas, como se ainda houvesse algo para entender ou resolver. É sutil.
mas profundamente desgastante. É como assistir a um filme repetido, esperando um final diferente. Marco Aurélio escreveu: "A alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos." Se você passa os dias pintando mentalmente a imagem de alguém que já partiu, sua alma ficará manchada de ausência, saudade e confusão. O estoicismo não pede que você reprima suas emoções. Ele pede que você pare de alimentá-las com narrativas ilusórias. O que foi vivido, foi. O que não foi dito, ficou no passado. Você não precisa mais rodar nesse ciclo de suposições e memórias. Cortar os ciclos invisíveis é parar de se visitar onde não há mais morada. É parar de mexer nas cinzas, esperando reacender a chama. Comece observando quantas vezes por dia você retorna mentalmente àquela pessoa. E então, como um guardião de si mesmo, diga: "Isso já não me pertence." Você não está negando o que viveu, está apenas recusando o peso de carregar aquilo para sempre. Toda vez que você se envolve com o fantasma, você se ausenta da sua própria presença, e só existe cura no agora. Libertar-se é um ato contínuo. É dizer não a cada pensamento que tenta te puxar de volta. É deixar o silêncio crescer onde antes havia ruído. E nesse espaço novo, nasce sua verdadeira paz. Número 3. Transforme a dor em disciplina. Quando você perde alguém, a dor vem como uma tempestade. E sua primeira reação pode ser se encolher, esperar passar, desejar que tudo volte a ser como antes. Mas há algo mais poderoso do que esperar. É erguer-se no meio da chuva e usá-la como treinamento. A dor, por mais brutal que pareça, é também uma ferramenta. Se usada com consciência, ela molda o caráter, afia o foco e desperta uma força que estava adormecida em você. Sêneca escreveu: "Nenhum homem é mais infeliz do que aquele para quem a adversidade nunca veio." Isso não é um culto ao sofrimento, é uma constatação da realidade. Sem resistência, não há crescimento. A dor emocional pode ser o início da sua disciplina. O momento de colocar limites, criar rotinas, cuidar do corpo, proteger sua mente, não como fuga, mas como escolha, porque você merece se reconstruir de forma ativa, não à deriva. Use a energia da perda como combustível para a sua presença. Levante cedo, respire fundo, treine o corpo como quem forja uma armadura interior. Estude como quem busca clareza em vez de distração. Escreva para entender seus próprios sentimentos e não para justificar o que passou. Cada ato de disciplina é uma declaração silenciosa. Eu não serei destruído por isso. A dor não precisa ser um fim. Ela pode ser o início de um novo pacto consigo mesmo. Transformar dor em disciplina é desviar do abismo emocional e andar sobre trilhos firmes. É você no comando, mesmo sentindo tudo. Não espere que a ferida cicatrize para começar. Comece, e a ferida vai acompanhando o ritmo da sua força. A tristeza pode visitar, mas quem mora em você é a vontade de seguir. Número 4. Quebre a ilusão da exclusividade. Uma das armadilhas mais sutis do apego é a crença de que aquela pessoa era única, insubstituível, feita para você. Que só com ela você se sentia vivo, visto, completo. Essa narrativa não é amor, é ilusão. E quanto mais você repete isso para si mesmo, mais se prende a uma prisão invisível. A verdade é mais dura, mas também mais libertadora. Ninguém carrega a chave da sua completude, nem você da de ninguém. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. É a lente da exclusividade que transforma uma relação em vício, a ausência em desespero, o outro em ídolo. Mas o estoico enxerga além do enredo romântico. Ele vê que todos os encontros da vida são passageiros e por isso mesmo preciosos, mas nunca indispensáveis.
O amor verdadeiro é aquele que acontece em liberdade, e a liberdade começa com desapego da idealização. Se você acredita que só aquela pessoa poderia te fazer feliz, então você está entregando seu poder a algo que está fora de você. Quebre essa ilusão com honestidade. Relembre que o que você sentiu veio de dentro. Ela foi um catalisador, não a fonte. Você era o sol. Ela apenas refletiu a luz por um tempo. Há outras formas de conexão, outras experiências profundas, outros vínculos possíveis, mas nenhum deles floresce enquanto você estiver preso à ideia de que ninguém mais será como ela. Não se trata de apagar, mas de colocar em perspectiva. Quando você quebra a ilusão da exclusividade, abre espaço para reencontrar a si mesmo, inteiro, valioso e livre. Você não precisa de alguém único, precisa se tornar alguém que vive com presença, mesmo na ausência. Número 5. Observe o vício emocional. Desapegar não é apenas uma questão de sentimento, é muitas vezes uma questão de desintoxicação. Quando você pensa constantemente em alguém, revê conversas, fantasia reencontros ou se alimenta de lembranças como quem precisa de uma dose diária, isso não é amor, é dependência. E como toda dependência, ela não some com desejo. Ela só se dissolve com consciência e repetição disciplinada. Marco Aurélio escreveu: "O que está em seu poder, apenas isto, usar suas representações corretamente." Representações são os pensamentos, as imagens que alimentamos internamente. Se você não vigia esses pensamentos, acaba se tornando escravo deles. O vício emocional se sustenta em rotinas mentais automáticas. E como todo vício, ele começa pequeno, sedutor e se instala quando você não percebe. Só que o preço é a sua liberdade. Para romper esse ciclo, você precisa se tornar um observador de si. Veja quando você sente vontade de mandar mensagem. Veja quando ouve uma música e sente o estômago revirar. Veja quando começa a imaginar que ela vai voltar. Observe sem julgamento, apenas reconheça. Isso é o vício falando. Não lute contra ele com força bruta, mas com lucidez. Redirecione sua atenção, interrompa o ciclo, diga a si mesmo: isso não é útil, isso não é real agora. Substitua esse consumo emocional por atitudes que te tragam presença. Não fuja do desconforto, enfrente-o com firmeza. Quanto mais você se disciplina a observar o impulso sem ceder, mais ele perde força. Aos poucos, você deixa de ser refém da saudade para ser senhor da sua mente. Não porque parou de sentir, mas porque aprendeu a não se identificar com o que sente. Liberdade emocional começa quando você reconhece. O apego cega, mas a vigilância liberta. Número 6. Cerque-se de vazio consciente. Quando alguém sai da sua vida, é natural tentar preencher o espaço deixado. Você procura distrações, mergulha no trabalho, busca novos rostos para ocupar o lugar do antigo. Mas nem todo preenchimento cura. Alguns apenas abafam a dor. O estoicismo propõe o contrário. Em vez de fugir do vazio, habite-o. Cerque-se dele com consciência. Sêneca escreveu: "Nada é mais necessário ao homem do que viver em si mesmo." E isso exige silêncio, solidão, espaço não preenchido, porque só no vazio você ouve a si mesmo com nitidez. Só quando para de correr é que sente onde dói, e só sentindo de fato é possível curar. Esse vazio consciente não é ausência de vida, é terreno fértil. É nele que você reconstrói sua identidade sem o outro, que se reencontra com seus valores, suas pequenas rotinas, sua essência. É no silêncio e não na agitação que a clareza nasce. Mas esteja atento. Há uma diferença entre o vazio consciente e o vazio do desespero. Um é escolha, o outro, fuga. Crie espaços sem barulho, caminhe sem fones, escreva, respire. Sente-se com a sua dor como quem senta com um velho mestre, sem pressa de interromper. Quando você faz isso, algo começa a mudar.
você percebe que o mundo não acabou, que você continua aqui e que existe vida além da ausência. Cerque-se de vazio não como punição, mas como um gesto de amor próprio. Não tente abafar a dor, deixe que ela fale. E quando ela tiver dito tudo o que precisava, você verá. Algo em você estará mais forte, mais inteiro, mais verdadeiro. Número 7. Revise sua narrativa. Quando passamos por uma perda, a história que contamos para nós mesmos pode ser nossa maior prisão. Repetimos mentalmente cenas, recriamos diálogos, atribuímos culpas e criamos um enredo onde somos vítimas ou mártires. Essa narrativa, por mais verdadeira que pareça, é uma construção da mente, não a realidade absoluta. Marco Aurélio nos alerta: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Se você alimenta uma história de sofrimento eterno, se pinta como alguém derrotado pelo abandono, sua alma permanecerá manchada por essa dor. A mudança começa quando você decide revisar o roteiro. Não para negar o que aconteceu, mas para ressignificar. Pergunte a si mesmo: que papel você escolhe interpretar? A vítima indefesa? O sábio que aprendeu a resistir? O guerreiro que erguia a espada mesmo ferido? Reescrever sua narrativa é um ato de poder. É assumir que, apesar do que aconteceu, você é mais do que essa dor. Você é quem escolhe a direção que sua história vai tomar. Esse processo exige honestidade brutal. Não se engane com versões idealizadas ou justificativas fáceis. Encare os fatos com clareza. Identifique onde você alimentou a dor e onde pode plantar sementes de libertação. A cada revisão consciente, você enfraquece o domínio da tristeza sobre sua mente. Transformar sua narrativa não é apagar a memória, mas reenquadrá-la. É mudar o foco do que você perdeu para o que pode reconstruir. Lembre-se, a mente é um campo de batalha e a história que você conta a si mesmo é a espada com que você luta. Empunhe-a com sabedoria. Número 8. Despersonalize a rejeição. A rejeição dói porque tomamos o afastamento do outro como um ataque direto ao nosso valor. Sentimos que somos falhos, indignos ou defeituosos. Essa reação é natural, mas também é uma armadilha mental que nos mantém presos no sofrimento. O estoicismo nos ensina a olhar para a rejeição com uma lente diferente, não como um julgamento sobre quem somos, mas como uma escolha alheia que não precisa definir nossa identidade. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. A rejeição é um evento externo. O significado que damos a ela está dentro de nós. Quando alguém se afasta, não é um espelho exato da nossa essência, mas da sua própria jornada, limitações e circunstâncias. Não é um decreto sobre seu valor. Despersonalizar a rejeição significa separar o que é seu do que é do outro. É entender que o afastamento fala mais sobre a pessoa que rejeita do que sobre você. Pode ser medo, insegurança, escolhas pessoais ou simplesmente incompatibilidade. Tudo isso está fora do seu controle. Mas como você interpreta isso, isso sim é seu poder. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas tira dela o veneno do autojulgamento. Com menos autoacusação, sua mente fica mais clara para agir, crescer e seguir em frente. Você não precisa carregar o peso da rejeição como um fardo pessoal. Lembre-se, rejeitar não é um reflexo do seu valor, mas uma oportunidade para fortalecer sua autonomia interior. Quando você para de se ver através dos olhos do outro, dá um passo decisivo rumo à liberdade emocional. Número 9. Volte-se ao que está em suas mãos. Na turbulência emocional causada pela perda ou afastamento de alguém, é comum sentir-se impotente, como se o mundo tivesse fugido do controle. O estoicismo, no entanto, ensina que a paz não vem da mudança do externo, mas do domínio sobre o que depende de nós.
Voltar-se ao que está em suas mãos é o princípio fundamental para recuperar o equilíbrio. Epicteto afirmou: não peça que os eventos aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Essa é a essência da liberdade interior. Aceitar o que não podemos mudar e investir nossa energia no que podemos transformar. O sentimento de apego muitas vezes nasce da ilusão de controlar o outro, suas escolhas e sentimentos. Essa é uma luta perdida. Ao invés de tentar modificar o passado ou influenciar decisões alheias, volte-se para o presente e para as ações que só você pode realizar. Cultive suas virtudes, fortaleça seu autocontrole, eduque seu pensamento. Invista em si mesmo, na sua saúde mental, na sua rotina diária. Essa é a verdadeira liberdade, agir com responsabilidade sobre o que lhe pertence, enquanto o restante se desfaz como areia ao vento. Ao concentrar-se no que está sob seu domínio, você constrói uma fortaleza interna. As ondas externas, rejeição, ausência, silêncio, ainda vêm, mas não conseguem derrubar a rocha que você tornou sua mente e seu coração. A serenidade nasce da prática constante desse olhar, aceitar o que não se controla e cuidar com afinco do que é seu. Essa lição não é consolo barato, é um chamado à coragem e à ação consciente. Voltar-se ao que está em suas mãos é escolher ser senhor do seu destino, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Número 10. Construa um futuro que não precise de retorno. O apego cria raízes porque depositamos no passado e no que se foi a esperança do nosso futuro. Esperamos que alguém volte, que uma situação se repita, que um sentimento permaneça. Mas o verdadeiro passo para o desligamento emocional é construir um futuro que não dependa desse retorno. Um futuro que brote da sua força interior e não da necessidade do outro. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Para criar esse futuro, você deve cultivar pensamentos firmes, focados no que pode ser gerado agora, no presente, sem amarras ao passado. Isso significa redirecionar sua energia para projetos, sonhos e ações que não esperam permissão ou reciprocidade. Imagine um viajante que decide seguir seu caminho, mesmo sem saber se encontrará companhia ou reconhecimento. Ele caminha porque seu destino é maior que qualquer parada ou reencontro. Construir um futuro assim é tornar-se esse viajante, não um andarilho solitário, mas alguém que confia na própria luz para iluminar o caminho, independente da sombra que ficou para trás. Essa liberdade exige coragem. É abrir mão da expectativa e aceitar a incerteza com serenidade. É entender que a verdadeira completude vem do que você constrói e não do que espera receber. Quando você para de olhar para trás, o horizonte se abre. Construa um futuro que não precise de retorno. Um futuro onde você é inteiro por si mesmo. Essa é a última lição para se desligar emocionalmente. Não esperar, mas agir. Não depender, mas criar. Assim, você caminha leve, forte, livre, pronto para o que vier, sem medo do que ficou. Desligar-se emocionalmente de alguém não é um ato de frieza ou indiferença, mas um exercício profundo de autocuidado e liberdade interior. É atravessar a tempestade com os pés fincados no chão, mantendo a espada do pensamento treinado, afiada, para enfrentar os ventos da dúvida e da dor. Cada lição que exploramos é um convite para reencontrar a si mesmo, mesmo quando o mundo ao redor parece ruir. Esse processo exige coragem, a coragem de encarar a verdade sem máscaras, de abandonar narrativas que nos aprisionam e de aceitar o que não está em nosso controle.
Ao fazer isso, você não apenas se liberta do peso do apego, mas planta as sementes de uma vida mais clara, mais serena e mais alinhada com seu propósito. Se este conteúdo tocou algo em você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe deste vídeo com quem você acredita que também possa se beneficiar destas palavras. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira mudança não acontece por acaso, nem pela espera. Acontece pelo ato consciente de escolher quem você quer ser. A vida não nos deve nada, mas podemos construir tudo o que desejamos, desde que nos tornemos arquitetos da nossa própria mente. Até o próximo vídeo.